Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Agricultura A a Z. No vídeo de hoje, nosso especialista professor Bruno Gonçalves irá nos ensinar sobre poda do abacateiro. Antes de seguirmos, gostaria de te contar que semanalmente o canal traz vídeos com especialistas do agro de maneira totalmente gratuita. Você pode apoiar esse trabalho? É fácil, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com um amigo. Bora pro vídeo? Olá pessoal, eu sou o engenheiro agrônomo Bruno Henrique Leite Gonçalves, consultor, pesquisador e também professor universitário aqui na Unifil em Ourinhos. Hoje estamos aqui no pomar didático do centro universitário, onde a gente vai apresentar para vocês um pouco sobre a poda do abacateiro. É um tema bem amplo e ele é discutido em todo o território brasileiro e também quando comparado a regiões produtoras de abacate. O tema, quando a gente fala em poda do abacateiro, a gente, primeira coisa, tem que fazer vários levantamentos. Que altitude o produtor está plantando, se é acima de 1.400 metros, qual manejo que ele tem, se é um manejo com irrigação, qual é a posição do produtor em relação à mão de obra, ele tem muita mão de obra, tem pouca, como que funciona, que tudo isso funciona num diagnóstico preventivo aí para fazer o manejo da poda. Essas novas tecnologias, o cultivo de abacate no Brasil, se destaca a poda. A poda tem diversos benefícios, no qual propicia a planta a ter uma melhor produção. Entre elas, se destaca o porte da planta mais baixo, aonde permite, né, o colhedor aí ter maior facilidade de colheita, ter maior produtividade de colheita. E outro benefício da poda também é a penetração dos produtos químicos e também dos biológicos, no qual a gente tem trabalhado bastante. Então, esse arejamento na parte interna da planta é essencial para o bom desenvolvimento e também, né, para uma alta produtividade. Que hora que a gente fala em alta produtividade, a gente tem que destacar a insolação no meio da planta e a origem de novos brotos, que posteriormente esses novos brotos vai dar origem a novos frutos. É necessário, antes de começar a fazer uma poda, conhecer o abacateiro. Qual que é o hábito de crescimento do abacateiro? Qual variedade eu estou trabalhando? A gente destaca algumas variedades cultivadas no Brasil que elas têm maior aí volume comercializado. Entre elas, né, a gente tem dois tipos de poda: poda em taça e o poda aí líder central, né, como se fosse um formato de pinheiro. Dentre as variedades, margarida e também o rasa, a gente faz, né, essa poda de abertura das pernadas da planta, né, ou seja, uma poda em taça. Já as demais variedades, breda, quintal, fortuna, ras e geada, né, o ras também podendo entrar nessa configuração, pode ser também conduzida em maneira líder central. Porém, né, que a hora que se faz o abacateiro, né, essa formação inicial do abacateiro, é necessário entender o planejamento do produtor, se ele quer um pomar de alta densidade, de menor densidade, uma planta mais alta ou uma planta mais baixa. Então, com isso, a gente consegue assimilar as ideias e traçar o objetivo da poda. Dentre as ferramentas utilizadas nas podas, a gente destaca o serrote, né, ou pode ser o serrote curvado, tesourinha e serrote que vai na ponteira do bambu e também a motopoda, né? O mais utilizado, serrotinho na mão, né? E isso, né, que a hora que a gente vem trabalhar com poda, vale a pena destacar algumas épocas essenciais para a poda. Então, se tem a poda de formação no primeiro, no segundo ano, lembrando que depende do manejo do produtor, se ele vai deixar a haste única ou ele vai abrir uma pernada, certo? E aí, depois aí no terceiro ano já começa uma poda aí de produção. Também junto nessa poda de produção, né, o que seria uma poda de produção? A minha planta está lá, né, tá cheia de fruto ainda, colhi meus frutos e
No caso dessa planta aqui, é o ras, a gente já faz uma poda de limpeza, né? A gente tira o excesso de galhos que está cruzando no meio da planta e a gente permite aí maior insolação na parte interna dessa planta, tá? Isso aí é uma poda pós-colheita. E aí a gente destaca também, né, lá para novembro, dependendo da área, se tem bastante matéria orgânica no solo, se é irrigada, né, a gente faz uma poda de levantamento, né, da saia do abacateiro. A gente permite esse levantamento, né, que é onde facilita todos os nossos manejos, como fazer uma adubação química, fazer uma adubação orgânica, controlar aí com herbicida, com roçadeira, e além do mais, que hora que essa planta ela for dar frutos, os frutos não vão encostar no solo, né? Então esses frutos, ele vai ter uma melhor qualidade, ele vai ter um melhor calibre e ele não vai estar prejudicado por doenças. Se eu tenho fruto que encosta no solo, no caso, possivelmente esse fruto já vai estar danificado aí pela alguma doença, né? E isso é muito importante. E também ressalte-se a uma outra poda que a gente faz, né? Uma poda de limpeza de verão, no caso, normalmente começa ali em outubro, dezembro e janeiro, aonde a gente tira os ladrões no meio da planta, aonde são chamados aí de chupões. São aqueles brotos, né, eretos no meio da planta e aonde ele acaba aí assimilando nutrientes, né, translocando os nutrientes que seria para um ramo produtivo. Então, nessa parte de poda, é importante entender os sistemas, mas, porém, tem que prestar atenção, principalmente a localização onde está sendo cultivado esse plantio de abacate. Por exemplo, se for na região aqui de Ourinhos, né, a colheita nossa de ras é em março, abril, a gente já faz uma poda. Se for uma região de Minas Gerais com alta altitude, né, com mais de 1.200 metros, a poda vai começar ali em junho. Então, essas características variam muito de fazenda para fazenda, por isso que é necessário conhecer o seu manejo. Mas vale a pena destacar que a poda realizada de janeiro e fevereiro, essa luminosidade dentro da copa, ela vai ser essencial para dar origem a novos brotos, brotos de produção. Então, a gente tem que salientar a importância dessa poda, né? Entrar iluminação nesta época de produção do abacateiro. Aqui na área de uma produção de abacate, no Centro Universitário de Ourinhos, na Unifil, e aqui a gente tem o abacate ras. O objetivo, né, desse abacate é fazer, né, uma poda de abertura de taça, aonde eu vou buscar permitir a abertura das pernadas, né, para depois, segundo, terceiro ano, começar uma origem aqui, estimular a brotação interna dos fluxos vegetativos, né? E nessa questão, vale a pena salientar que a poda já pode ser iniciada nessa época. Vou mostrar para vocês agora como que se faz essa poda. E nesse caso, eu tenho minhas pernadas que está saindo para o lado de fora da planta, eu já começo a selecionar essas pernadas e eu vejo esse broto no meio. E esse broto no meio, ele tem a origem, né, de fazer um sombreamento interno da planta, aonde de forma diagonal a gente corta esse broto, né? Sempre que hora que for cortar o broto, tem que ser de maneira diagonal, de maneira que não pare água. E logo após realizada essa poda, a gente tem que passar uma cauda bordaleza para fazer curamento ali, para proteger, né, esse ramo. Que hora que a gente for aplicar, né, essa cauda bordaleza, é necessário utilizar os IPIs, né? Posteriormente feita a poda, é necessário reconhecer se precisa fazer mais alguma poda. Nesse caso aqui, esse ramo, ele está entre duas pernadas e eu vou ter que acabar erradicando ele. Que hora que eu erradico esses ramos, né, eu tenho que tirar aqui da roça e jogar no meio da rua. É importantíssimo fazer isso para depois passar um trator ou uma trincha
o trator com roçadeira, né, para fazer o trituramento desse material, para não prosperar aqui doenças fúngicas. E aqui está a nossa poda de abertura, onde eu tenho uma pernada, duas pernadas, três pernadas e esta aqui vou deixar uma outra pernada. Essa planta aqui já está indo para terceiro a quarto ano, né? A gente orientou essas plantas conforme a pernada e eu sempre comento com os produtores, né? A gente tem que olhar o céu, a gente tem que ver o céu. Porque a hora que a gente começa a entrar na planta, ver o céu, é que uma poda está sendo bem realizada. E o intuito dessa poda é dar brotos, né? Que eles vão fazer a produção, que vai ter produção. E lembrando que uma produção de frutos na parte interna da planta é essencial em qualidade. Aqui o fruto está protegido do sol, né? Nesses dias tão quentes que estavam fazendo no Brasil. Nessa produção de frutos na parte interna da planta também vai ficar mais protegidos, né? Assim, de pragas, às vezes doenças, né? Então nesse quesito é essencial esse manejo da poda. E uma planta dessa, a penetração da cauda é essencial, tá? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco da poda do abacateiro. Sigam, né, a página Agricultura de A a Z, que vem mais novidades por aí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado!